Olá, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que o senhor está vendo isso, mas. Oi, meu nome é Laísa Vitória, eu sou do terceiro ano do ensino médio e eu faço parte do grupo dos transgênicos. Os transgênicos é uma das maiores ferramentas globalmente utilizada, né, para melhorar o uso da agricultura, tipo, acelerar o processo de amadurecimento de alguns alimentos, fazer com que algumas árvores produzam mais alimentos do que elas poderiam produzir, tipo uma macieira que produz 5 maçãs, ela passa a produzir 10 maçãs. Para isso que servem os alimentos transgênicos. Mas o que são os transgênicos? São seres vivos que acabam pegando, né? Tipo, eles são geneticamente modificados, né? Tipo, um cientista vai no seu laboratório e pega o DNA de uma plantinha e implanta em outra. E nisso que essa outra planta pega o DNA da outra, ela acaba absorvendo para si algumas das características da outra planta. E aí é o que a gente acontece, é o que a gente chama de alimentos geneticamente modificados ou alimentos transgênicos. E os transgênicos só puderam ser desenvolvidos a partir da combinação de diferentes técnicas derivadas do DNA, como a clonagem gênica, a amplificação do DNA e o sequenciamento. Tá, agora eu vou falar como se produz uma planta transgênica. São 6 passos. O primeiro passo é a identificação e o isolamento. Existe uma plantinha X e uma plantinha Y. Essa plantinha X tem uma característica reconhecida como muito importante na plantinha Y. Depois, é selecionado um gene ou mais de um gene que seria responsável pela expressão dessa característica. O segundo passo é a transformação. É quando você inclui, tipo, você coloca o gene, aquele gene selecionado, você coloca nessa plantinha que você quer transformar. Daí, ela é dividida em duas partes, que é a biobalística, que é quando pequenas células de ouro são disparadas para o núcleo celular, e lá ela é integrada ao genoma da célula vegetal. Agora, a Agrobacterium tumefaciens, né, é a bactéria do solo que transfere parte do seu DNA para o vegetal. Ela é usada como vetor, é a mesma coisa, né, que a anterior, mas ela usa um vetor para poder colocar o gene dela lá dentro das células vegetais. O terceiro passo é a seleção. Nesse passo, os genes vão ser selecionados para ver quais células vegetais serão avaliadas para ver qual que vai estar em condição de cultivo. O quarto passo é a regeneração, quando a gente já tem a obtenção da célula vegetal completamente transformada. Daí, a gente vai pegar esses fragmentos do tecido vegetal e vai cultivar. Bom, o quinto passo é praticamente, né, quando a planta ela já está totalmente modificada. Praticamente não, ela já está totalmente modificada, porém, né, são os testes de biossegurança. Esse é o quinto passo, teste de biossegurança. Daí a planta vai ficar em observação, né? Eles vão fazer vários testes para ver se essa planta vai fazer bem para o consumo humano, para o consumo animal e bem para o meio ambiente também. E agora, o sexto e último passo é a aprovação. Quando os testes já foram todos finalizados, se a plantinha ela não desenvolveu nenhum tipo de malefício, né, para o ser humano, para o meio ambiente e para os animais, ela vai ser aprovada pelo órgão que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do Brasil. E aí ela é aprovada e está pronta para o consumo. Bom, agora que a gente já falou sobre como os alimentos transgênicos são produzidos, vamos falar sobre os produtos transgênicos aprovados no Brasil. O primeiro produto transgênico a ser aprovado no Brasil foi a soja.
Depois da soja. Ah, e foi em 1998 quando a soja foi aprovada pelo Brasil. E depois dela, mais 110 plantas geneticamente modificadas foram aprovadas e liberadas para o plantio e para o comércio. E dentre esses produtos, né, que hoje em dia são os mais conhecidos como os alimentos transgênicos, são a soja, o milho, o algodão, o feijão, a cana-de-açúcar e o eucalipto. Aqui também temos algumas características, né, que eles possuem, que são a resistência a vírus, a restauração da fertilidade, tolerância à seca, o aumento da produção de celulose e entre outras características. Bom, agora eu vou falar sobre a importância dos transgênicos para a agricultura. Como eu disse antes, os transgênicos eles são produzidos a partir da modificação genética, né, da plantinha. Tipo, a plantinha X, ela tinha uma certa característica e era de uma espécie diferente que a plantinha Y. E aí, os cientistas precisavam fazer uma melhoria na planta X. Daí eles pegavam os genes da plantinha Y e introduziam na plantinha X, sem mesmo elas duas serem compatíveis sexualmente uma com a outra. E aí isso melhorava o vegetal e também possibilitava com que ela tivesse algumas características que ela não possuía, mas mesmo possuindo essas outras características, ela não perdia eh, a sua propriedade, né? A sua propriedade pré-existente. Como, por exemplo, tipo, eu tenho uma árvore de maçã. Ela não vai mudar o fruto não vai mudar, mas ela pode sofrer algumas mudanças. Por exemplo, tem frutos que perdem o caroço, enfim. E aí elas acabam mais tolerantes às condições de seca, salinidade, alongamentos, doenças e pragas. Tá, mas e os benefícios? Bom, os alimentos transgênicos possuem muitos benefícios, tanto que é indispensável na agricultura. Dois dos seus benefícios são o aumento da produção e a planta fica mais resistente aos desafios do campo. E isso aumenta muito a produção, não, o comércio dos alimentos, além de deixar eles mais baratos. Porque, tipo assim, uma árvore produzia, tipo, tantos alimentos, ela passa a produzir mais alimentos. Com isso, o alimento vai ficando mais barato, né? Porque o lucro vai crescendo. E é, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, também comprovou de que esses alimentos, eles não causam muitos danos na nossa saúde, não apresentam riscos à saúde humana. Porque, como eu falei, eles são testados em laboratórios. Então, tipo, além de eles não fazerem nada de mal para nossa saúde, eles também ajudam a gente a não gastar muito dinheiro. Bom, eu tinha falado dos benefícios, né, dos alimentos transgênicos, né, que eles são muito bons para a gente não gastar dinheiro, porém, eles também têm os seus malefícios, né? Eles não prejudicam tanto na saúde, tanto que eu não tô doente agora, entende? Eu não tô tão mal, né? Mesmo eu consumindo alimentos transgênicos diariamente, porque a maioria dos nossos alimentos são transgênicos. Porém, eles possuem malefícios, como o aumento das alergias, o aumento da resistência a antibióticos, o aumento dos agrotóxicos e aumento de resíduos tóxicos também. Mas, tipo, isso não vai me afetar no agora, entendeu? Tipo, a minha saúde. Eu tenho uma saúde péssima, tá vendo? Toda hora eu fico resfriada e tal. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu seja alérgica aos alimentos transgênicos. Então, professor, eu tô aqui para poder entrevistar o meu primeiro entrevistado, né? E aí eu vou fazer as perguntas para ele. Para você, pai, o que são alimentos transgênicos? São alimentos geneticamente transformados. É isso aí. É, Você pode me dar um exemplo de alimento transgênico?
A lata laranja que a gente, né, que a gente consumiu hoje, chupou hoje, ela tinha toda a característica de uma fruta transgênica, porque estava sem caroço. Exatamente. Deixa eu ver. Você sabe me dizer um benefício dos alimentos transgênicos? Ah, o benefício é que ele pode resistir à seca, né, resistir a pragas, né. Acho que um dos maiores benefícios dele são esses. É isso. Tchauzinho. Dê tchau, pai. Bom, agora chegou a hora da entrevista e eu vou entrevistar os meus pais, né? É isso aí. Vamos lá. Então, professor, eu tô aqui com a minha outra entrevistada, minha segunda entrevistada, que é a minha mãe. E aí, responda, minha mãe, o que você acha dos alimentos transgênicos? Eu acho que são prejudiciais à saúde porque consumindo esses alimentos, podemos ter muitas doenças, né? Desenvolver doenças que podem ocasionar até mesmo a morte do ser humano, né? Tá? E o que a gente pode fazer para não consumir esses tipos de alimento? Primeira coisa, olhar a embalagem, verificar se tem aquele tezinho de transgênico, né? E procurar consumir alimentos que são naturais, né? Concordo. Mas é tão difícil achar um alimento não transgênico, né? Muito difícil. Temos que ter muita paciência, observar bastante, analisar, e é isso aí. Então, esse foi meu trabalho sobre transgênicos. E é isso aí. Tchauzinho.